quanto de dor um ser humano pode infligir a outro? Se a gente pensa no cenário que a gente vive, fica muito fácil pensar que o limite é muito grande. A questão toda não é que esse limite seja na verdade menor, ou que a resposta a essa pergunta seja um pouco menos aterradora. A questão toda é que a resposta é ainda pior. Stanley Milgram, um psicólogo social, resolveu fazer um experimento no pós-guerra. E as consequências desse experimento, bem como os achados dele, nos mostram então o quão pouco um ser humano pode se importar com a dor do outro, dadas as condições exatas. Logo após o famoso julgamento de Eichmann em Jerusalém, coberto por Hannah Arendt num livro de mesmo nome, Eichmann em Jerusalém, Stanley Milgram tentou responder a uma pergunta que a filósofa havia colocado: como é capaz o homem comum de cometer os crimes bárbaros que cometeu no nazismo, desde que esteja pensando que apenas está cumprindo ordens? Ou, se preferir uma outra formulação, até onde o homem que acha que está cumprindo apenas uma ordem é capaz de ir pelo simples fato de estar obedecendo a autoridade? O experimento foi feito da seguinte forma: Milgram teria um auxiliar, que seria um ator, e esse ator sempre faria o papel de aprendiz. Os participantes sempre fariam o papel de professor. Só que essa parte, na qual o aprendiz sempre seria a mesma pessoa que é o ator, era oculta do público. O que elas achavam é que aquele outro rapaz que estava ali era um participante como eles. Pois bem, ao professor caberia fazer a pergunta ao aluno e administrar choques, caso ele de alguma forma errasse. Os choques variavam de 15 volts a 450. Uma leve noção: 15 volts você tira o seu dedo, você sente uma leve coceira. 450 é um choque que mata. Caso o participante se recusasse a administrar os choques quando a pessoa errasse uma segunda, terceira ou quarta vez, ou seja, caso ele se recusasse a aumentar a dosagem de choque, o cientista simplesmente diria: por favor, continue, é importante, por favor, continue, é importante, ou coisas assim, assegurando então que elas apenas estariam obedecendo a ordem de um cientista. Os resultados foram os seguintes: não teve nenhum participante que parou antes dos 300 volts, ou seja, todos foram capazes de administrar um choque de 300 volts, o que é suficiente para que a descarga percorra o corpo inteiro com muita facilidade. 65% dos participantes chegaram ao ápice de 450 volts, o que significa que todo mundo, sem exceção, teria matado o aluno que está na outra sala. A conclusão de Milgram faz eco à conclusão de Hannah Arendt, segundo a qual as pessoas, pelo simples fato de se quererem obedecendo, estão de alguma forma predispostas a fazer um tipo de ação que seu código moral em grande parte repudia. Por mais que Milgram tente explicar isso em modos psicológicos, me parece que uma explicação psicanalítica pode auxiliar aqui. Tanto Freud quanto Lacan situam a nossa subjetividade como constituída a partir do outro, e essa constituição é sempre desigual. O que isso quer dizer é que quando nos constituímos, temos uma autoridade que nos diz o que nós somos. Temos a mãe e o pai, mas principalmente a mãe, que significa cada choro nosso. Quando uma criança chora, alguém que já teve criança por perto sabe, ela não sabe o que tem. Ela não sabe se tem fome, se tem sede, se tem dor. Não que ela não sinta, mas ela não consegue expressar em palavras, porque a expressão em palavras é um procedimento complexo, que ela ainda não adquiriu. É a mãe que aos poucos vai nomeando cada sensação da criança, de modo que ela mesma passa a reconhecer aquela sensação de vazio que ela tem no estômago como fome, aquela sensação de molhado que ela tem entre as nádegas como fez cocô, e assim sucessivamente. Sendo assim, apesar de ser bastante espantoso que todos tenham matado a pessoa com a qual estavam fazendo o seu experimento, embora obviamente a morte não ocorreu porque era um ator, não é tão espantoso assim desde o ponto de vista lacaniano ou freudiano que as pessoas têm uma submissão tal à autoridade que elas consigam fazer coisas que de alguma forma destruam seu código moral, uma vez que seu código moral é totalmente construído
a partir da relação com o outro que já é uma autoridade. Esse é um primeiro ponto. Pensando no tempo no qual os participantes viveram, tempo esse no qual a construção de uma sociedade ordeira e de um grupo adaptado de pessoas era o que era esperado, sendo a contracultura, New Age, por exemplo, e os hippies, uma resposta a isso, uma tentativa de destruir esse ideal, nós temos então a possibilidade de pensar que a adequação social era uma espécie de visão de mundo comum a todos. Isso no sistema de nazismo, por exemplo, se torna ainda mais aguçado porque a sua literal sobrevivência passa a depender da sua obediência. Ou seja, não obstante obedecer já está ligado a um mecanismo psíquico fundamental, nesse momento ainda estava ligado a uma espécie de sobrevivência social. Não é à toa que é nesse período que Lacan começa a se erigir contra a psicologia do ego, uma psicologia que, travestida de psicanálise, se dizendo ser psicanálise, uma vez que era oriunda das teorizações da filha do Freud, basicamente buscava adaptar o indivíduo à sociedade. Ora, esse experimento, tanto quanto o nazismo, mostram o que é uma adaptação perfeita do indivíduo à sociedade. Não há questionamento da autoridade, porque seus valores morais são simplesmente barrados pela obediência. O indivíduo some para se imiscuir no social. Esse experimento, no entanto, não são apenas respostas, ele traz também algumas dúvidas, como, por exemplo, por que as pessoas não obedecem sempre às autoridades? Por que elas são capazes de desafiar as autoridades, como os governadores são capazes de desafiar o governo Bolsonaro? Isso é muito simples. No experimento, a autoridade colocada foi uma autoridade neutra, um cientista, alguém que é tido ser especialista daquele assunto. Se ele assegura que tudo aquilo está seguro, então a pessoa se sente capaz de fazer, porque a responsabilidade que recairia sobre ela recai agora sobre o cientista. Ela consegue agir sem poder dizer ou precisar dizer que agiu porque quis. Ela pode dizer, no fim das contas, agir porque foi mandada, agir porque foi encorajada. Isso nos mostra, então, que o que é necessário para que as pessoas, de alguma forma, ajam contra seus valores morais é que, elas considerem uma pessoa como uma autoridade e atribuam a ela a possibilidade de mandar porque elas conhecem ou porque elas precisam ser obedecidas, que a gente chamaria, como Freud, de uma identificação a um ideal do eu, e, depois disso, que essa autoridade exerça seu poder sobre a massa. Note, tanto Bolsonaro quanto qualquer outro líder populista, em grande parte, simplesmente parte daí. Ele simplesmente parte da sedução da massa. Não é à toa que a massa, em grande parte, vai atrás dele e o conclama a fazer alguma coisa grandiosa. Uma última nota é que essas pessoas não precisam, e nesse momento é melhor até que não sejam, tidas como grandiosas. Se a pessoa do povo consegue se ver nesse líder, ela consegue então olhar para esse homem como um pequeno grande homem, para usar a expressão de Adorno no seu texto. Adorno, analisando os momentos do fascismo e do nazismo, vê nesses pequenos grandes homens, ou seja, homens que são como se fossem do povo, as expressões máximas desse movimento. Não é apenas um grande homem, como por exemplo pastor ou padre de uma igreja, que é visto como capaz e distante, apartado da massa. Não. Agora é o homem visto como sendo um do povo, que é visto como líder. Nesse sentido, o líder é tão mais poderoso, tão mais carismático, quanto mais ele se parecer do povo. Isso porque o povo se vê a partir do líder como se ele estivesse governando o próprio país. Nesse sentido, quanto mais parecido com o povo, quanto menos educado formalmente se o povo não foi educado, e quanto mais parecer entre muitos, aquele que por sorte ou por qualquer tipo de destinação é do povo, mas foi chamado à liderança, tanto mais carisma se tem. Isso é uma ordem inversa daquela que nós estamos acostumados, ou seja, do grande homem que nós tínhamos como um grande ideal inalcançável, geralmente hoje em dia colocado na figura dos intelectuais ou dos terapeutas, como se aquilo ali fosse inalcançável. O apelo dessas pessoas é o apelo pelo ideal, por aquilo que se gostaria de ser. Já o apelo dos líderes de hoje, especialmente desses como Bolsonaro ou Hitler, é o apelo de alguém que já é como o do povo. É como se o próprio povo se visse
por usar o termo contemporâneo, empoderado.